família, vamos para mais um Evangelho. Capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E os tópicos são: o necessário para salvar-se, o bom samaritano, o maior mandamento, a caridade segundo São Paulo, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, e nas instruções dos Espíritos, fora da caridade não há salvação. Capítulo fantástico. Não tem como dizer isso, família. Aconselho demais a leitura e o estudo deste capítulo, porque é a máxima da nossa Sagrada Umbanda, que é a caridade, é o doar-se, é o melhoramento e a evolução. Vamos conversar um pouquinho mais sobre este capítulo. O Mestre Jesus trouxe em sua moral a caridade e a humildade, as duas virtudes contrárias ao egoísmo e o orgulho. Em todos os seus ensinamentos, mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade futura. Fora da caridade não há salvação. Então, na caridade material, se tem 2 pacotes de feijão, pode-se doar um. E se não tem, tudo bem, outro terá. Na caridade moral, se tem paz, pode doar. Se não tem, tudo bem, outro terá. E se nos 2 você possuir, você tem que doar? Não, você pode doar, mas ninguém é obrigado a nada. A pessoa que não possui o material deve buscar meios honestos para que não lhe falte o trabalho. A pessoa que não possui melhoramento moral deve buscar conhecimento para que não lhe falte estudo e desenvolvimento para alcançar a paz. E todo aquele que se desenvolve moralmente não se nega a doar, pois de poça ele passa a ser fonte. Todo o espírito possui um fractal de Deus, a centelha divina. O nosso trabalho é despertá-la. Poça d'água seca, e fonte sem cuido também seca. Então temos muitas pessoas que são poças, e isso é ótimo, está tudo certo, e elas têm utilidade e serventia. Mas ao lado delas, precisa ter pessoas que são fontes, a fim de que elas nunca sequem. O problema está em não aceitar quem é. Por maior que seja a poça, sem fonte ela seca, e se a fonte não se cuidar, ela também secará. E este processo necessita de muita humildade. Muitos querem auxiliar os outros a se acenderem, mas alguns são pavios e acendem tochas, e sem humildade ele vai querer reconhecimento por ter acendido a luz que o superou. Como as poças que auxiliam fontes, e todos somos somente instrumentos, pois a água viva é Deus, e a fonte inesgotável de luz também é Deus, e tudo que tem serventia tem cuido. Vamos lá, família. A máxima da nossa Sagrada Umbanda, que é cristã, o Evangelho do nosso Mestre Jesus, é paz, o amor e a caridade. Então a gente entende que somos espíritos em evolução, estamos aqui para aprender a despertar quem somos, as nossas qualidades positivas e negativas, para que a gente possa servir. Então a gente entende, fora da caridade não há salvação. Então, mas o porquê? Por quê que não tem outro caminho? Porque nós somos espíritos em evolução e a gente só doa aquilo que nós possuímos. Então vamos lá, é muito simples. Na caridade material, se você tem alimento suficiente para você, um pouco mais, você tem condição de doar. Se você não tem, outro terá outros meios. Se você tem paz, se você tem respeito, se você se ama, se você se perdoa, você tem como doar. Você tem como doar isso que você tem. E se você não tem, tudo bem. Outros terão para auxiliar. E nos 2 casos, o nosso processo sempre é o melhoramento. Então, a gente não possui nada material, nós precisamos desenvolver materialmente, porque nós somos espíritos encarnados e precisamos de alimento, de moradia e de conforto. Então, vai estudar, vai buscar, vai trabalhar, vai evoluir, vai cuidar de quem é você, porque você está encarnado, você não vai viver de luz nessa terra. E se você não tem paz, se você não reconhece quem você é, se você não se aceita quem você é, se você não se perdoa, se você não se ama, impossível você doar aquilo que você não tem. Não adianta você achar que está amando o outro, se você não tem amor próprio, se você não tem respeito. Se você não aceita quem você não vai aceitar o outro como ele é. Só se doa o que se tem. Não é assim?
E aí fica muito claro para todos nós o porquê que fora da caridade não há salvação. Porque o primeiro trabalho, o trabalho contínuo, que nunca vai parar dentro da nossa Sagrada Umbanda, é o melhoramento moral. É a manutenção de quem nós somos, simples instrumentos, com a utilidade, com o propósito de servir. Então, para esclarecer isso, eu acho que fica bem fácil. Quando nós nos esquecemos de quem nós somos, nós começamos a passar por períodos de provas muito difíceis e começamos a entrar num processo de dor. Então a gente não sabe por que nós estamos passando por isso e por que nós estamos sofrendo. Ao contato com os trabalhadores de toda a egrégora de luz, que em todos os cantos tem, eles estão por toda parte auxiliando todos os seres humanos encarnados nessa terra. A Sagrada Umbanda vem como uma fonte de água viva por aqueles que a mantêm, nos elucidar quanto ao nosso processo, o porquê que nós estamos passando por isso, e entendendo isso, fazer este processo de limpeza, que é o nosso tratamento espiritual, a fim de que uma poça seca e suja, que nós estamos por um período de prova e de muita dor e de muito sofrimento, sem saber o porquê, nós compreendemos que é necessário que a gente esteja bem, que a gente se aceite quem é, que a gente busque melhoramento sempre, e o trabalho e o propósito sempre vai ser servir. Mas primeiro é para nós. Se não tiver manutenção com nós, acabou. Se não tem para mim, não tem para ninguém. Não tem como, eu só dou o que eu tenho. Então, de seco, nós começamos a nos limpar, e aí ao contato com uma fonte, nós recebemos água limpa para doar. Então nós começamos a ter uma serventia, entendendo e aceitando que sou uma poça limpa, em manutenção e com serventia, tem cuido. Ela estando limpa, eu tenho total certeza de que a fonte me suprirá, e assim eu consigo doar, saciar a sede daqueles que vêm em busca. E isso é um processo que eu estou elucidando figurativo para compreender o trabalho da caridade, que é o doar-se, espalhar amor, espalhar conforto, auxílio ao nosso próximo. E ela aceitando quem é, dá tudo certo. A fonte de mesma maneira. Ela entender e aceitar quem é, dá tudo certo. Só que nós temos um grande porém. Se ela fizer a sua manutenção diária, se ela entender qual é o propósito dela, que o trabalho dela é muito maior do que uma simples poça, de que ela vai ter que saciar e fazer a manutenção de todas as poças que está à sua volta para que aumente o trabalho de servir, porque precisam dela, porque ela é simples instrumento, mas é por ela que a água vai passar para que os outros sejam servidos. Se ela entende esse processo, beleza. Não é fácil, ela não quer aceitar que ela é fonte, porque o trabalho dela é muito maior, porque a poça fica cobrando que a água está chegando atrasada, que ela não está vendo que a água dela está baixando, e é esse processo. E ela entendendo e fazendo a sua parte, está tudo certo. O problema é quando há a confusão desses dois sentidos. Quando a poça se confunde com a fonte, e quando a fonte se confunde com a poça. As pessoas não aceitando quem são, o propósito das suas vidas, qual é o seu quadrado, aí o trabalho começa a ser perturbado. Aí a fonte estava lá seca, estava lá sem manutenção, ao contato com uma fonte ela se limpa, ela se enche de água limpa, e com pouquíssimo tempo, com água limpa e tendo serventia, ela acha que ela não precisa mais da fonte, porque ela é a fonte. E por maior que ela seja, por maior que seja o conhecimento que ela possua, por maior que seja a água que passa por ela é uma fonte, ela é uma poça, e ela vai secar. E a fonte, se não aceitar quem ela vai falar, eu não vou doar minha água, porque se eu doar, tem muitos à minha volta, eu vou secar, porque eu não sou fonte, eu não quero ser fonte, eu quero ser a poça, eu quero receber essa água aqui e compartilhar, e eu não quero essa manutenção toda, eu não quero essa cobrança para a minha vida. Aí o trabalho começa a se perturbar, porque nós compreendemos que tudo que tem utilidade tem cuido, tudo que tem utilidade e serventia tem e necessita de cuido. Então nessa vida ninguém tem que nada, ninguém tem que nada. Porém, se nós não fizermos a nossa parte, nós não seremos supridos, porque tudo que passa por nós fica em nós. O problema está, e diante de uma fonte tão boa,
de água inesgotável, que são a espiritualidade de luz que trabalham para Deus, que é amor, que é caridade, que é misericórdia, as pessoas não querem fazer sua parte, porque ela entendeu que ela já é uma poça e está tudo certo. Então eu sou um médio de incorporação, incorporo, o trabalho está feito. Não, não está. Se você não tiver a manutenção, a água não vai estar limpa. Aí o que acontece? Começa a perturbar o trabalho. Aí ela está suja, sempre suja, ela não faz a manutenção dela e ela não tem serventia, porque ela não quer doar, porque ela é a poça e ela não quer ter serventia, ela não quer doar água. Porque ela não tem conhecimento a ponto de ser grata e de ter fé consciente de que nunca irá lhe faltar água se ela tiver contato com a fonte. E aí então ela começa a perturbar o trabalho. Porque toda vez que for lá levar a água limpa para ela, para que ela tenha utilidade de serventia, ela vai estar suja e terá manutenção para ser feita. E quantas poças tem? Quantas são? Quantas são? Existem muitas. Só que se cada um fizer a sua parte, se cada um entender o que é, se respeitar, aceitar com muita humildade e entender que o trabalho de todos é servir, está tudo certo. Não quer ajudar? Não tem problema. Não atrapalha. Você não quer? Você não é obrigado a nada. Ninguém tem que nada. A evolução é individual e intransferível. E Deus, nos conhecendo no fundo e na forma, nos fez seres eternos. Por quê? Porque Ele sabe que de vez em quando, de passagens em passagens ao plano espiritual ou à encarnação, a gente não vai aceitar esse trabalho, não vai aceitar esse processo, cada um tem um tempo. Então vai ter muito tempo, tem muito tempo, é eterno. Então quando ele decidir aceitar quem ele é, o trabalho está cumprido. Para quê? Para servir, porque a gente tem que ter utilidade nessa vida. Nada é à toa, que não tem serventia não tem cuido. Então as pessoas querem ter o cuido gigantesco da espiritualidade de luz, dos mestres ascensos da maior hierarquia, mais alta, e ela é uma poça seca e suja. Não tem coerência isso. Não tem que isso. Isso não vai existir jamais. De mesmo modo que a fonte não entender de que a água vem para ela, não é dela, ela também vai secar. Porque nós não somos melhores do que ninguém. Nós temos utilidade, temos qualidades e temos a possibilidade de auxiliarmos uns aos outros. Mas é necessário ter muita humildade e muita fé de compreender que no final a poça e a fonte não será perguntado quem ela é. A pergunta será feita qual foi a sua serventia. O que você fez? As pessoas querem saber quem elas são, querem saber quem elas foram e isso não importa. Você é quem é você e o que você pratica. Não adianta a sua teoria. A tua teoria sem prática é morta. As pessoas querem confundir. E já é tão claro, isso é tão nítido. Porque ao lado de uma fonte tem tanta poça? Porque dentro de uma egrégora, de uma corrente religiosa, seja ela qual for, o número da corrente é gigantesco para um sacerdote. Porque é um monte de poça. E uma fonte. Se ela entender que ela é fonte, fazer o trabalho dela e aceitar que dói menos, que o trabalho dela vai ser muito maior, a responsabilidade vai ser muito maior de fazer a manutenção dela e de cuido de todas as fontes, arrumar meios para que elas se mantenham limpas e tenham utilidade. E se as poças compreenderem o seu quadrado, a sua responsabilidade em se manter limpa minimamente, para que ela tenha a utilidade de servir, está tudo certo. Agora, as pessoas confundem. Com 2 litros de água numa poça suja, a hora que assentou um pouquinho da sujeira, ela já virou uma fonte. Aí ela já não precisa mais da fonte, aí ela é demais. Porque o guia que ela incorpora é o rei da galáxia. Não existe isso, o processo tem que ser de muita humildade. As pessoas hoje, de um tempo para cá, o que mais se ouve, o que mais se vê na internet, são mestres ascensos, encarnados. Ah, porque a parte que pegaram de estudo dos meios espirituais, das comunicações, da literatura, é que do ano 2000 para cá só veio mestre ascenso encarnando nessa terra. Ah, então o trabalho está tudo feito? Ah, tá bom. Você nasceu médium. E o trabalho estava feito? Não. A Umbanda te deu esse dom? Não. O que a Umbanda te fez? Te manter limpo, auxiliar você que se limpe, aceitar quem você é, para que você tenha serventia, desenvolvimento. Você é um médium de incorporação, então está tudo certo? Não, não está.
Você precisa se melhorar, limpar a poça. Você precisa estar limpo para que tenha utilidade. E com o trabalho de processo, não importa de quem vai vir a água. Você está lá para servir. E acabou. E acabou. As pessoas querem saber demais. Aí de um lado vão se vangloriar e a vaidade vai subir lá nas alturas, ou ela com muita humildade vai se desesperar de entender que o trabalho dela tem que ser muito maior devido ao que um dia ela foi. E de outro lado é de fracasso total, de frustração total, de entender o caos que ela fez ontem e de que hoje está aqui só para pagar, para sofrer e para sentir dor. Então não tem sentido isso. O sentido é entendermos aonde nós estamos e qual é o nosso propósito e quem nós somos. E aceitando isso está tudo certo. Está tudo certo. O trabalho de todo o conjunto da fonte das poças é servir água limpa. Maravilhoso. Para Deus e para a espiritualidade essa é a vista. Não importa quem é você. Não importa quanto tempo você tem que você está servindo. A sua manutenção será necessária sempre. Por isso que Umbanda é melhoramento moral, sempre foi e sempre será. Umbanda sagrada. A Umbanda cristã, que tem um propósito de melhoramento moral aos seus adeptos, aos seus filhos, com um propósito único de servir a caridade, doar-se o auxílio, seja no material ou no espiritual. Esse é o trabalho. Você não quer, outro quer ser. O outro terá utilidade. Ah, você não aceita que você é fonte ou você se contaminou a tal ponto de que agora você se perdeu inteiro? O seu propósito era ser uma fonte para ser útil, mas você não quis? Não tem problema. Mas não confunda. Nenhum dos dois é água. Nenhum dos dois. O problema das pessoas é que com pouquíssimo tempo que ela se acende sendo um pavio, ela tem contato com o outro e é maravilhoso, e você quer sair acendendo as pessoas, melhorando suas vidas, aí ela acende, só que o outro era uma tocha. Aí a luz dele superou ele um monte, aí ele já, com muita falta de humildade, fala, caramba, se não fosse por mim ele não estava aceso desse tamanho, e agora, cadê a minha? Não vai me reconhecer, não vai me vangloriar, não vai me aplaudir? Você fez o que tinha que fazer. O problema nosso hoje é de que as pessoas querem ser aplaudidas, ovacionadas, receber louros por fazer a obrigação. Por fazer o que é obrigação. Aí uma criança não é cobrada, do adulto é cobrado, ele fala, mas dela você não cobra. Do outro não faz. As pessoas continuam ainda neste princípio de que nós estamos num paraíso celeste, a passeio, para receber louros e sentar numa poltrona. Esquece que o trabalho sempre foi e sempre será à vista de que o mestre nos explicou. Auxiliar. Não importa onde esteja, não importa quem é. Doa quem tem. Não está lá para julgar, não está lá para criticar, não está lá para mudar o mundo, não está lá para salvar ninguém. Está lá para auxiliar. E acabou. É esse o trabalho. Então tem que ter muita humildade. Muita humildade. A virtude da Umbanda é a humildade. E a luta dela contra o egoísmo é uma das mais difíceis que existe. Da vaidade, uma das mais difíceis que existe. Porque as pessoas não aceitam quem são. Elas querem ser mais e nunca vão ser. Poça é poça, não vai ser fonte nunca. E isso não está errado. Isso não é ser menor. Isso não é ser menos. Isso é ter serventia. É entender que você é útil aonde você está. Você foi criado para isso. Não somos nós, seres em evolução, que escolhemos e definimos isso. O nosso espírito já é. E a espiritualidade nos conduz a alcançar o propósito. Para servir. Para ter utilidade ao próximo. Então você nunca vai ver uma fonte se vangloriando que ela já é gigante. Porque o propósito dela é servir, ela vai estar sempre trabalhando, porque a manutenção é gigantesca. E você nunca vai ver uma fonte verdadeira se vangloriando de que possui, de que pode, de que faz, porque ela sabe que é muito trabalho. Porque para caridade é muito trabalho. Agora, para marmotagem, para charlatanismo, aí é muito fácil. Aí é muito fácil. Ela é uma poça seca e escreve fonte. E aí ela quer cobrar. Aí ela arruma um galão d'água e dá lá. Uma hora vai dar ruim. Porque ninguém mente para Deus. Ninguém se esconde de Deus. Então não adianta colocar sorriso no rosto. Porque essa máscara só engana os encarnados. Não adianta eu vestir branco.
dentro de uma egrégora, que isso só engana os encarnados, porque é vibração. Nós somos energia, nós somos vistos e somos auxiliados, só que a parte da prática é individual, intransferível de cada um de nós. De mesmo modo que alguém que ativa a frequência da caridade, do respeito, do amor, ela está felicitada, porque felicidade não é deste plano, então ela vai estar bem, entendendo o processo, ela vai entrar no ambiente, se ela estiver bem, se a energia dela estiver ótima, é uma frequência energética, a vibração está alta, ela vai entrar, ela não vai negar sorriso, ela não vai olhar para alguém que não está sorrindo e falar assim, não vou sorrir para ele agora, deixa eu ver se ele merece meu sorriso, ela vai sorrir, e para tudo ela vai ter um dizer para facilitar, como resolver esse problema? Calma, vamos dar um jeito. Não é assim, não, mas não dá. Calma, estou aqui, vamos resolver. Porque é uma vibração e ela contagia. E até quem não quer é contagiado por ela. Ou se ficar perto, vai mudar a frequência. Se não, vai correr. Se não aceitar, vai correr. Porque energias iguais se atraem e energias diferentes se repelem. De mesmo modo, de que pessoas feridas ferem pessoas. Quem não está bem com ela, não aceita quem ela é, porque ela é vaidosa, ela é orgulhosa, ela é egoísta, vai secar, vai secar. E é um ambiente que ela estiver, o ambiente que ela tiver, se ela não aceitar que precisa melhorar-se para poder doar, porque tudo que passa por nós fica em nós, ela vai contaminar. Porque para cada felicidade, porque para cada coisa boa, para cada gratidão, para cada fé positiva, ela vai colocar uma bactéria de dedo sujo, dizendo, não é bem por aí, não vai dar certo, você vai ver, eu já conheço, eu já vi. O negativismo, o pessimismo, o melindre, o vaidoso, o egoísta, a luta e o trabalho de todos nós é esse. Contagiar, sem se contaminar. Entender que todos nós passamos por processos, somos seres individuais, não viemos à Terra para salvar ninguém. Viemos com um propósito de se manter limpo para que, tendo, possamos doar, porque é doando que se recebe. Tudo que passa por nós, fica em nós. Que simples. Como é simples. Como é simples entender isso. Mas não tem louro, não tem aplauso, não tem privilégio, não tem facilidades. E aí quem que quer? Aí a pergunta já não é e quem não quer, é quem que quer. Não quer, porque o trabalho vai ser sempre esse. Família, o trabalho sempre foi esse. Um mestre teve em terra. E o que ele recebeu? O que ele recebeu? E quem é você? O que você está esperando? O que você está esperando? De que adianta? Encarna um ser. Ele possui material de sobra. Ele possui um intelecto maravilhoso de compreensão das leis divinas, de todos os processos espirituais, beleza. Ele nada fez de desencarno. Qual foi a serventia disso? Qual foi o propósito disso? Ele ter para ele? Para ele guardar? Não se põe a luzerna embaixo do alqueire. Se coloca acima da mesa para que todos vejam. O processo é ter utilidade. É auxiliar o seu próximo. É fazer para o seu próximo tudo aquilo que você gostaria que lhe fosse feito. Porque tudo que passa por você fica em você. É não se importar, é ao contrário, é se felicitar. Quando de alguém apagado e seco, ele passa e se transforma numa fonte que você nem sabia. Você nem sabia. Você só ajudou ele na manutenção e fala, meu Deus do céu, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, olha lá. Agora o propósito aumenta, a serventia vai ser muito maior. A pessoa estava lá apagada. Eu fui lá auxiliar, que nada sou um simples instrumento. Agora, depois de um tempo de cuidado, de melhoramento, de esforço, de comprometimento, ela se tornou uma tocha. Quanta luz ela vai espalhar. Gratidão, meu Pai. Vamos para outro. Agora as pessoas querem receber o que não tem mérito, elas querem ser o que não são e querem questionar o que estão fazendo a sua parte. Olha isso. Não é tão simples. Então eu aconselho demais a leitura, e eu sempre vou falar isso. Aconselho demais a leitura porque é maravilhoso este capítulo, porque é um manual de melhoramento moral, a fim de que você pare de expulsar demônio, a fim de que você não abra a porta para eles, a fim de que a gente compreenda que o nosso trabalho vai ser sempre a manutenção disso, de que nunca vai parar.
de que nunca vai parar. Por maior que seja, a missão de uma fonte, ela já não nasce pronta. Ela tem que ser desenvolvida. Ela já é, mas ela não sabe e não está preparada para isso. Agora, quem não é, não é. Não tem essa troca, essa inversão não existe. Esse alcance nunca existiu. O Mestre Jesus esteve em terra e ele nunca se colocou como o maior. Bom é Deus, ele disse. E se você tiver fé, fará coisas melhores do que eu faço. Então não tem isso, não é uma competição. Não é uma corrida. É uma caminhada evolutiva. De que é possível você ser melhor. Agora olha para a tua vida. Quantas vezes você já teve água? E quantas vezes você já ficou seco? Quantas vezes você pediu água limpa? Você pediu bênção e paz? Mas você estava sujo. Você não viu. Você não reconheceu. E quando teve, não serviu. Não teve utilidade. Não tem cuido. É muito simples. Eu tenho uma panela. Ela tem utilidade para mim. Ela vai ter que ter cuido. Vai ter que ter manutenção. Se ela não estiver limpa, eu não vou pôr comida boa ali em cima. É muito simples, família. É muito simples. E isso é, para nós, perturbador. Porque há mais de 2000 anos é dito essa matéria. Há mais de 2000 anos estamos aprendendo a lei de amor. E as pessoas querem ser doutor. Elas confundiram o propósito do cristianismo. É espalhar amor. Não é se importar em quem você é e aonde você está. É reconhecer onde você está. É reconhecer quem você é. E praticar. Acabou, está tudo certo. Ninguém está aqui para apontar o outro. Ninguém vai se melhorar assim. Os outros não são escadas. Você não vai crescer na vida com a bênção do outro. Você não vai merecer porque você está do lado da fonte, cara. Você é você, faz por você. Tenha fé positiva. Confia, ativa seus sonhos, seja mais grato por tanta coisa boa que já chegou em você. E para de se confundir. Para com isso, menos. Abaixe essa vaidade. Abaixe esse orgulho, para de ser egoísta. Porque o que não tem utilidade, não tem serventia, não tem cuido. Para que você vai receber algo que você vai guardar só para você? Olha como é simples esse entendimento. É muito simples. É muito simples. De tempos em tempos, todos os mestres, de todas as falanges, nos trazem essa mesma mensagem. E as pessoas não querem aceitar. Se não tem serventia, não tem cuido. Não tem porquê. Você não vai servir para ninguém, você vai guardar para você. Não tem utilidade, cara. Para que eu vou me preocupar e trabalhar para um se eu posso salvar 10? Você está preocupado com o quê? Com a sua fama? Com a sua imagem? E a sua vibração? E a sua limpeza? E a sua manutenção? Você acha que nunca vai estar sentado para aprender? A fonte senta todo dia para aprender. E você é uma poça e não quer aceitar quem é você? Você quer se levantar para quê? Olha como é simples esse entendimento, família. É muito simples. Estamos todos nós sentados na mesma sala de aula, aprendendo com quem são professores. Nós somos todos instrumentos. Médica, espiritualidade. É simples demais esse entendimento. Mas precisa de muita humildade, de muito comprometimento, de muito esforço. E o trabalho sempre será feito. Não duvide disso. Não existem só nós. Não é só eu que existe. Se eu não quero, não tem problema. Não tem problema. Terei a oportunidade eterna para recuperar este meu tempo perdido. Não tem problema. Mas falar que você não foi auxiliado, isso ninguém vai poder dizer. Ninguém nessa terra vai poder dizer que não foi auxiliado a ser melhor, para ter utilidade, para amar-se, para conseguir um dia amar o seu próximo como você se ama. Se respeitar, para respeitar o próximo, para compartilhar o que lhe sobra e entender o porquê que fora da caridade não há salvação. Colocaram fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, e fora da caridade. Você só dá o que tem. E esse é um processo evolutivo. Quanto maior a evolução, mais amor ele tem para doar. Muito simples. Mas a prática estamos nós, aprendendo e engatinhando com a bondade e misericórdia do nosso Criador, do nosso Sagrado Mestre Jesus e com toda a hierarquia de luz, com nossos sagrados orixás. Vamos alcançar esse processo para auxiliarmos uns aos outros a ponto de espalhar mais amor e parar de querer ter placa de que nós nunca vamos receber aplausos, fama. Isso é vaidade. Nosso trabalho é contra isso.
é de humildade. Fora da caridade não há salvação. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de estudo. Até o próximo Evangelho.